Abra comigo Atos dos Apóstolos 19, capítulo 19. O versículo 11, o 12 e o 13. Atos dos Apóstolos, Atos do Espírito Santo, capítulo 19, versículo 11. Por que eu falo ato do Espírito Santo? Porque o Atos dos Apóstolos da época, ele não tem fim, o livro. Atos dos Apóstolos, a sequência é nossa. Repete com quem está ao teu lado assim: o livro de Atos dos Apóstolos, a sequência é minha e sua. Quando através dos apóstolos não tem fim o livro de Atos dos Apóstolos, então são Atos do Espírito Santo. Amém, queridos? Porque nós somos a sequência dos apóstolos e da presença e da unção do Espírito Santo. Nós somos a sequência de Jesus na obra missionária à frente. A obra com sinais, maravilhas e prodígios. A obra com libertação e curas. A obra com o poder da palavra e com o poder de sinais e maravilhas. É de libertação e salvação. Diga aleluia. Versículo 11 de Atos dos Apóstolos, capítulo 19. Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. Para ser extraordinário é porque a coisa é extraordinária mesmo. Diga aleluia. Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. E alguns dos exorcistas e judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Versículo 14: o que fazia isto eram 7 filhos de Seva, judeu principal dos sacerdotes. Respondendo, porém, o espírito maligno disse, a gente que fala que o diabo não fala, respondendo o espírito maligno disse: conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo, mas vós quem sois? E saltando neles o homem que tinha o espírito maligno, e assenhorando-se de 2, pôde mais do que eles, de tal maneira que nus e feridos fugiram daquela casa. E foi isso notório a todos que habitavam em Éfeso, tanto judeus como gregos. Caiu temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Diga aleluia. Bata as palmas para Jesus de Nazaré. Aleluia. Preste atenção nesta palavra: o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Aí eu pergunto: Senhor, o Senhor quer que o seu nome seja engrandecido ainda? Sim, a minha palavra não muda. Atos dos Apóstolos, Atos do Espírito Santo, somos nós, a sequência na terra. Todos nós que estamos aqui, diga, eu e você, fomos escolhidos por Deus para uma grande missão. Deus escolheu o pastor Rogério? Não, Deus escolheu todos nós que estamos aqui. Diga para o irmão ao lado: Deus escolheu você para fazer uma grande diferença nesta terra e ser luz no meio das trevas. Diga aleluia. Diga glória. E a Bíblia nos fala que pelas mãos de Paulo maravilhas extraordinárias aconteciam, como também na mão de outros apóstolos maravilhas aconteciam. A Bíblia diz que a sombra de Pedro, aonde ele passava, alguns dos enfermos que estavam ali em macas e camilhas levantavam, eram curados pela sombra de Pedro. Eu falei: Senhor, mas sombra de Pedro? Ele falou: não, a minha presença em Pedro, quando Pedro passava, eu curava. As palmas, diga glória a Deus. É o mesmo Senhor hoje. Diga para quem está assim: ele não mudou. É o mesmo ontem, o mesmo hoje e o mesmo para sempre. Abra o Evangelho de João, capítulo 21, 25. Vamos procurar entender a palavra nessa noite. Evangelho de João 21, 25. Porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez, e se cada uma das quais fosse escrita, não tinha escrito na Bíblia,
Cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que escrevessem. Amém. Há muitas coisas que Jesus operou, sinais e prodígios, que não está na Bíblia Sagrada. Eu perguntei a Jesus, quantos milagres do Evangelho de Mateus até Atos dos Apóstolos, quantas maravilhas foram operadas? O Evangelho de Mateus até João, quantas maravilhas o Senhor operou, estando 100% carne na terra, operando sinais e maravilhas e prodígios. O Senhor, qual o segredo disso? Ele diz, porém muitas coisas, a Bíblia diz, que o Senhor fez, que não está escrito na Bíblia Sagrada. Não está no livro sagrado muitos sinais que 3 anos e 6 meses Jesus operou, não está neste livro. E eu vejo grandes sinais e maravilhas aonde Jesus operou, e há muitas coisas que ele operou que não está neste livro sagrado. Diga para quem está falando assim, Jesus operou muito mais do que nós pensamos e imaginamos, mas nós somos sequências dele na terra. Jesus determinou que eu e você fôssemos uma bomba atômica contra o diabo. Diga aleluia. Mas muitos têm acovardado, muitos têm recuado no seu chamado, muitos têm desistido do seu chamado. Desculpe a expressão que vou utilizar, há muitos jogando a toalha para o diabo zombar e rir da cara dele ou dela, da face dele ou da face dela. Eu quero dizer para você nesta noite, o Senhor chamou cada um de nós para uma missão específica, e Ele quer usar a mim e a você. Diga, você crê? Se crê, dê glória a Deus bem alto. Diga aleluia, as palmas para Ele. Muito bem. Evangelho de João, capítulo 20, versículo 30. João 20, 30. Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Como é que é? Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Não estão na Bíblia. Eu perguntei, Senhor, mas quantos sinais? O Senhor ressuscitou mortos, curou enfermos paralíticos, curou cegos, curou mudos, ressuscitou vidas, fez sinais grandes, maravilhas extraordinárias, e ainda tem mais coisas que o Senhor fez que nós não sabemos. Exatamente isso. Abra comigo o Evangelho de João, capítulo 14, versículo 12. Eu estou levando você na dimensão que Deus quer fazer com você, amém, querido? Porque comigo Deus já tem feito, aleluia. Deus quer fazer com você. Nós temos que desprender a religião do coração e pensar ser realmente um discípulo e um apóstolo de Jesus na terra. A discípulo é seguidor de Cristo. Apóstolo é aquele que está liberado para uma grande missão. E o Senhor tem ardido o coração de muitas pessoas nesses últimos dias para abraçar esta visão, mas muitos têm acovardado. Escute bem o que vou dizer a você. O Senhor não chamou você para ficar sentado neste banco, chamou você para pregar o Evangelho nos 4 cantos da terra. Diga aleluia. Você crê? Mas como você pode ir se ainda não está preparado? Nós temos que estar preparados para sairmos para uma missão. E Deus jamais trabalha comigo, com você, se não trabalharmos com cada um de nós no deserto. Para Deus operar na minha vida e na sua, Ele nos coloca no deserto. É como uma cana que passa pela, como é que chama aquele aparelho? Como é que é o nome? Moinho, e a cana vai passando pelo moinho e só sai o caldo de bom, mas o bagaço é lançado fora. Deus está nos quebrando para nos moldar, para nos humilhar para Ele, para nos usar para Ele, e o nome dEle vai ser engrandecido e louvado. Diga glória. Na verdade eu vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. Aí está a questão: quais seriam as obras maiores que Jesus fez?
No meu ministério eu nunca vi um morto levantando. Já vi cego enxergar, pessoas com problema nas pernas andarem, curar feridas na hora, em 7 dias sumir, pessoas vomitar tumor para fora, sangue pulso para fora, mas eu nunca vi um morto no caixão bater a mão e levantar e andar, porque se acontecesse até eu morria primeiro. Ficávamos assustados com a maravilha que o Senhor pode fazer, porque Ele pode fazer. Jesus que cura uma gripezinha, Ele cura um homem e levanta ele do caixão. Esta é a fé que temos nele. É o que a Bíblia diz, não é o limite da sua fé, mas é a fé que está escrita no livro sagrado, do poder de Jesus é soberano, é poderoso, não pode se igualar ao poder de Jesus de Nazaré. Ele é o único e exclusivo Senhor que salva, cura, liberta e transforma. As palmas para Ele, diga aleluia. Eu estou começando a ficar empolgado aqui agora. Ele diz nas suas escrituras, João 14, 12, na verdade. Quando Jesus fala na verdade 2 vezes, Ele está chamando a sua atenção profundamente. Ele sempre falava assim, na verdade eu te digo. Agora Ele está falando, na verdade eu te digo. Está chamando a sua atenção para essa verdade, que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço. Aí você ficou maravilhado, poxa, eu posso fazer a obra de Jesus. Ele fala, vírgula, farão obras maiores do que eu tenho feito. Aí eu perguntei, Espírito Santo, qual seriam essas obras? Qual seria a obra maior que o Senhor fez? Jesus ficou limitado aonde Ele estava no espaço físico. Aí o Senhor falou, meu Espírito, as coisas maiores que Jesus não fez, que nós vamos fazer em seu nome, é sair do território onde estamos e levar a obra e a palavra dele nos 4 cantos do planeta Terra. As palmas para Ele. Essa seria a obra maior que Ele fez. Mas na verdade não é nós que fazemos, é Ele que faz. É Ele que opera. Mas Ele está dizendo agora, dizendo para nós que podemos fazer as obras que Ele faz e obras maiores do que estas. A Bíblia nos mostra agora o apóstolo Paulo no capítulo 19, e Deus pelas mãos de Paulo fazia maravilhas extraordinárias. Irmão, extraordinário é para assustar o médico. Esse negócio de milagrinho, de uma gripinha sair na hora, não é esse milagre que eu estou dizendo. Eu estou falando de sinais de maravilhas e prodígios especiais da parte de Deus para confundir o homem. O que Deus faz, a ciência não explica. Operando o Senhor, quem impedirá? Se Deus é por nós, quem será contra nós? O que Ele faz é para chocar as pessoas. O Senhor é o mesmo ontem, hoje, para sempre. O problema é que o limite da fé das pessoas estão bloqueados. O Senhor disse a meu espírito, eu falei, Senhor, por que estão bloqueados? 4 coisas, diga para o irmão, 4 coisas, que eu estou cansado de falar neste altar. A primeira, oração diária. Dá uma sacudida no irmão até ele falar ai, dá um beliscão até ele falar ai, para ele entender a mensagem. Diga, oração! Não é reza. Pai nosso que está, não é reza que eu estou falando, oração é uma comunhão de falas com o Senhor, sem gravar o que você vai falar. Senhor, eu te amo, aqui estou, intercedo pelo Brasil, pela Rússia, pela Ucrânia, eu oro, repreendo todo o mal, todo espírito de mortandade. É oração que tem vários níveis. Tem oração intercessória, oração que você pede, oração que você ora pelo seu irmão, intercessória, oração, qual oração mais? De guerra, que mais? Você decora bem, vamos lá, me lembra que esqueci. Agradecimento. Oração que você agradece a Deus todos os momentos para Ele. Oração, oração, oração. Nunca tem um limite para a oração. A oração a Deus te traz fortalecimento. Diga aleluia. Quanto mais você ora, mais poder de Deus. Quanto menos ora, menos poder. A oração te traz uma amizade com Deus. Moisés, 40 dias no Monte Sinai, estava falando com o Senhor. Ele estava sem a mulher, estava sem os filhos,
Estava sem o celular, na época eu não tinha, mas vamos inventar que tinha. Na hermenêutica, posso eu trazer interpretações bíblicas na ciência da palavra de Deus, e posso imaginar que Moisés falou: vou largar meu celular para um lado. Não tinha não, estou dando só um exemplo. Não quero ver jornais, nem telejornais, nada, só Deus. E quando ele busca o Senhor naquele monte, e desce de lá depois de 40 dias, ele em consagração, ele não sabia que a glória de Deus estava sobre ele. E quando ele desce daquele monte e vai de frente às pessoas, e as pessoas começam: Moisés, não olhe para mim desta maneira. Ele: como? O que está acontecendo que vocês estão tampando o rosto? Não sei, Moisés. Quando você aproximou de nós, havia uma luz em seu rosto, a glória de Deus estava sobre Moisés. Ele não sabia disso. Então ele tem que colocar agora sobre ele tem que colocar um véu sobre o seu rosto, para que todo aquele que olhasse para ele continuasse conversando, olhando nos seus olhos. A Bíblia nos mostra que a comunhão da oração de Moisés com Deus trouxe uma unção tão forte que as pessoas não conseguiam olhar para Moisés. Isso acontece com cada um de nós hoje. Pode ver que um demoniado não te olha. Manifestar um aqui agora, olha para mim, você tem luz. Nós temos luz, nós temos o brilho, porque falamos com o Pai em secreto, em oculto, em orações em línguas, oramos, pedimos, clamamos e buscamos a sua face, e o poder dele desce em nós, e nós temos o seu poder, que o diabo não pode ter. As palmas para o Senhor, diga aleluia. Oração. Segundo, leitura das Sagradas Escrituras diária. Quando você lê a palavra de Deus, entra em você poder. Deus já curou pessoas no meu ministério, só de eu abrir a Bíblia e ler o versículo bíblico, a pessoa foi curada na hora. Deus me provou que ele não precisa da pessoa do Rogério, ele precisa que o Rogério pregue a sua palavra. E quando o Rogério pregar a sua palavra, o sinal do Senhor vem sobre as pessoas. Diga: há poder na palavra de Deus. Olha para quem está lá e fala assim: Deus quer que você seja a boca dele, a boca de Deus na sua vida. Falar através de você, usar você como um canal de bênção, só pode acontecer quando eu estou em oração e leio a palavra. Diga: a leitura da palavra. Fala em voz alta. Deixa eu falar como é que vocês falaram. A leitura da palavra. Fala em voz alta. A leitura da palavra vai trazer sobre você unção. Você precisa dela. Todos nós aqui, sem a unção do Espírito Santo, o diabo nos derrota. Por isso tem muitos ministérios sendo derrotados, pastores derrotados, padres derrotados, porque não estão mais nas obras do Espírito, mas nas obras da carne. A obra da carne destrói, a obra do Espírito cresce. Há uma luta entre o seu espírito e a sua carne, e a alma só obedece quem é mais forte. Quem for mais forte vence. Diga aleluia. Se a oração é mais forte na minha vida, então a carne morre para a oração. Quando a carne morre para a oração, o Espírito do Senhor recebe. Porque quando eu oro, quando eu leio a palavra, eu me aproximo das coisas santas de Deus. E quando eu aproximo das coisas santas de Deus, a manifestação da glória de Deus vem sobre a minha vida. Diga: sobre a sua vida. Fala para o irmão lá assim: sobre a sua vida. Vamos ser humilde agora. Fala para o irmão: sobre a sua vida. Aí você volta para ele e fala assim: não, é sobre a sua vida. Não, é sobre a sua vida. Fala: não, é para a minha vida, é a sua. Diga: sobre as nossas vidas aqui. As palmas para o Senhor. Diga: glória. Sobre as nossas vidas. Quando eu leio a palavra em casa, minhas mãos pegam fogo. Literalmente, pegar nesse livro, as minhas duas mãos pegam fogo. A unção de Deus na palavra. A palavra de Deus nunca pode faltar todos os dias em nós. Ela tem que penetrar em nós. Quando a palavra está dentro de nós, quando alguém nos desafia, você diz: está escrito. Quando o diabo vem para te afrontar, você diz: está escrito na palavra de Deus.
arreda-te de mim, Satanás. Ele tem que bater em retirada. Terceiro, sacode o irmãozinho e fala, terceiro, esse aí você gosta, diga, você gosta? Jejum. Detesto jejuar, irmãos. Quem gosta de não deixar de comer uma coisa que gosta? Hein? Quantos vão falar assim, não, hoje eu tenho um hambúrguer, mas eu fiz um voto com Deus em uma consagração de jejum que eu não vou comer 7 dias hambúrguer. Talvez hambúrguer para outras pessoas não vale nada, mas para mim eu adoro. Hã? Ela falou ali, eu também. Tem gente que já adora pizza, faz um jejum de pizza eu mesmo, misericórdia, Jesus me dá força. Anos atrás eu estava na consagração, já falei aqui 1 milhão de vezes, vou falar mais uma, né? Amém? Só lá para te lembrar, eu estava em 2 dias só na água em consagração. Consultei a médica e perguntei, foi a doutora Márcia na época, doutora, eu posso fazer isso? Não dá problema. Olha, cuidado para a glicose, né? Pode aumentar ou dar um problema. Então você vai acompanhando. Aí eu fiz 2 dias na água. Quando chegou 1 dia e meio, eu estava naquele monte orando lá em cima. Eu não sei de onde aquele camarada fabricou o churrasco e o hambúrguer. Irmãos, aquilo foi enviado de Satanás para me tirar da atenção. Você quer ver quando você está em jejum, todo mundo te convida para comer alguma coisa, incrível. Ô pastor, tem 1 mês que eu não te convido para comer lá em casa, vamos lá. Ô irmão, hoje eu não posso. Mas por que você não pode? Ah, fazer descaso comigo, você não pode falar que está jejuando. Quando está na consagração, você não pode falar, senão quebra. Escute bem isso. Satanás está furioso com cada um de nós aqui. E aí eu estou no monte orando. Devia ser umas 8, 9, 10 horas da noite, já era tarde já. E eu falo assim, eu não vou ficar em casa, porque se eu sentir o cheiro do hambúrguer em casa, ou qualquer coisa fazendo e fritando, eu não vou resistir. Aí eu fiquei quieto no monte de oração. Falou, ficar aqui, que aqui não nada vai me atrapalhar da minha consagração. Falei, o quê? Alguém fritou um churrasco naquele dia, naquele monte lá em cima, que não tinha muitos prédios na época, e aquilo entrou dentro desse nariz. Eu falei, hoje eu entrego, Senhor. Eu desci do monte, já próprio para ir na churrascaria. Vou comer, nem que mandar abrir uma churrascaria, mas eu vou comer hoje. Falei, Senhor, perdoa, eu vou entregar o jejum. Algo muito forte que eu sei que o Espírito Santo hoje falou claramente no meu ouvido: aguente mais um pouco. O Senhor agrada que quando morremos para a carne. E aí a voz vem no meu coração, no meu ouvido, claramente eu discerni que é o Espírito Santo falando, mais um pouco aguente. Eu falei, agora eu vou chegar em casa, tomar mais 1 litro d'água. Meu jejum é com água, tá? E aí eu vou tomar água, eu vou dormir com a barriga cheia de água, e amanhã eu como. E ali terminou, fui para casa. Quando cheguei em casa, deitei, foi a pior noite da minha vida. Virava para um lado e por outro, só pensando no hambúrguer, só pensando no churrasco. Falei, mãe, pelo amor de Deus, não cozinha nada, não faz nada hoje, porque... E outra coisa, quando você está chegando, o estado de nervo triplica. Fica nervoso, sim. Se alguém te fechar no trânsito e buzinar, ei, você fica nervoso. E se tiver consagração e jejum, vigie, porque o diabo vai ser o dia que mais vai cutucar você para brigar. Diga, vigie. E ali já ficava atento já, meu Deus. Aí consegui vencer aquela noite toda, venci. Quando acordei cedo, quando deu a hora do almoço, perdi a fome. Você crê? Eu perdi a fome. O diabo me tentou no monte às 10 horas da noite, 11 horas da noite, não sei. É tarde, estava sozinho. E estava me tentando para eu ter fome. Quando eu vou entregar o jejum, acaba a fome. Mas entreguei por educação, entreguei ao Senhor o jejum. Senhor, é nesta causa, nesse projeto. E quando eu entrego o jejum para Ele, eu não tenho mais fome. Mas eu como, porque nós temos que alimentar, amém? Mas não tinha mais fome. É o desejo de comer aquela carne. Falei, mãe, faz a carne, capricha hoje, né? Incrível que pareça, o diabo fez tudo para eu desviar do propósito do jejum, porque o jejum, muitas pessoas ganham batalhas por causa do jejum. Exemplo, Josafá, quando está em jejum e oração, Deus coloca os 3 inimigos de Israel contra eles mesmos: os filhos de Amon,
Moabe, os moabitas e os moabitas lutaram contra eles mesmo, da montanha de Seir. Os três lutaram contra eles, se derrotaram. A Israel saiu vitorioso, sem levantar uma espada, através do jejum de todo Israel e de todo Judá. As palmas para o Senhor. Jejum traz vitória. É difícil, mas o jejum traz vitórias. Pastor, eu devo idolatrar o jejum? De jeito nenhum. Muita gente fala assim, mas jejum também não é só queimar a carne, é visitar as viúvas também, é visitar os órfãos também, mas queimar essa natureza aqui dentro é a melhor de todas. Diga glória. Agrada a Deus quando a carne queima. A última agora, a quarta, diga aleluia. Primordial, sem ela nada acontece. Obedecer a Deus em tudo. Eu conheço muitos crentes que obedecem a Deus quase em tudo. Quando chega no dízimo e oferta, desanima. Vou falar. Eu conheço muitos crentes que dízimo e oferta não é problema para eles, mas a santificação é. A obediência a Deus tem que ser, diga meu irmão, em tudo, não em partes. Quando você submete a Deus na excelência em tudo, procurar errar em alguma coisa e consertar rapidamente para que em tudo agrade a Deus, Deus se agrada. Por isso tem uma passagem da Bíblia que fala: uns foram 30, outros 60 e outros 100. Eu perguntei, o que é isso, Senhor? É o crente que produz 30, outro 60 e outro perfeição. 100. O Senhor chamou você para dar fruto. Diga, obediência, oração, jejum e leitura das Sagradas Escrituras vai trazer sobre sua vida unção. Um tempo atrás, num congresso, havia aqueles cantores famosos, diga aleluia, aqueles narizes em pé. Hoje acontece tudo aqui por causa de mim, eu vou louvar, vai acontecer no congresso. Gente perdeu a voz, gente engasgou, e chegou uma menininha lá, que deram oportunidade para ela. Uma menininha que ninguém dava valor, nem sabia o nome dela, de que família que era. E falou assim, então eu posso ter um louvor? Quando aquela menina no congresso começou a louvar, as pessoas arrepiavam da cabeça, do cabelo da cabeça até a ponta dos pés. Unção. Diga para quem está falando assim, a unção é a diferença. Sem a unção, se eu pregar 10 minutos, você cansa. Na unção, posso pegar 1 hora, você fala, prega mais. É lógico que eu não vou abusar de 30 minutos, amém? Porque as pessoas começam a cansar depois de 40 minutos. Isso é já estudos que analisam, mas na unção não cansa. Eu fui no congresso dos Estados Unidos, 4 horas de ministração, começou às 7, terminou às 11, e eu queria mais. Por quê? Uma, que eu estava com fome, 2, porque quem pregava tinha unção. A unção dá vontade de ouvir mais, na unção dá vontade de buscar mais, e sem unção nada feito. A Bíblia diz que pelas mãos de Paulo, sinais e maravilhas extraordinárias aconteciam, de sorte que até os lenços, aí tem gente idolatrando lenço, é o lenço que faz. É Jesus que faz. A Bíblia não fala que o ministério de Paulo foi o resto da vida um lenço tocando as pessoas para curar. Ei, fala que uma vez Paulo, que fazia aventais, colocou sobre os enfermos e foram curados. Nós temos que parar neste país, neste mundo afora, de idolatrar objetos. Meu irmão, está tão ungido meu lenço, toma aí. Deus pode até operar, amém, pela minha fé, mas isso não significa que todo culto Deus vai me usar para jogar o lenço em você. Nós temos que entender essas coisas e parar de idolatrar as coisas. Levar o seu corpo, as enfermidades fugiam das pessoas, e os espíritos malignos eram expulsos dos corpos através da unção na vida de Paulo. Quem era Paulo? Apenas um homem obediente. Quem era Paulo? O homem que amava as Sagradas Escrituras. Quem era Paulo? Um homem culto, inteligente, que buscava a Deus em oração. Quem mais ele fazia? Obedecia a Deus e jejuava. Unção sobre ele. E aonde Paulo agora está passando com seus aventais, pessoas todas são curadas. Diga aleluia. Glória a Deus. Para encerrar,
E agora existiam uns exorcistas judeus, ambulantes. Tem gente que acha que o reino de Deus é pelo dinheiro, né, irmão? É onde você quebra a cara. O reino de Deus tem que ser feito com amor. E as demais coisas o Senhor, pela sua misericórdia, acrescenta. Agora tem um exorcista falando assim: Paulo deve estar ganhando dinheiro, porque o homem é ungido. Ele expulsa demônio de muita gente, ele cura enfermo. E este Paulo deve estar recebendo ofertas, deve estar rico esse Paulo. Então nós vamos imitar a fé de Paulo. A Bíblia nos fala, vamos lá para o texto, juntos? Coloque para mim, irmã, Atos Apóstolos 19, 13. E alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espírito maligno, dizendo: esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Versículo 14. Os que faziam isso eram 7 filhos de Seva, judeu, principal dos sacerdotes. Versículo 15. Respondendo, porém, o demônio, o demônio não fala não, né? Não fala não, quando Deus permite, fala. E o demônio falou assim: olha, eu conheço a Jesus e bem conheço Paulo. Esse Paulo não é fácil. Aí o demônio perguntou assim: mas os 7 aí, quem é? Versículo 16. O demônio incorporado no corpo de uma pessoa bateu nos 7 filhos de Seva, tomaram um couro e saíram pelados e totalmente espancados pelo diabo. Diga aleluia. Isso tem que acontecer em Teoflotone, isso. Porque se não tiver vida com Deus, vai passar vergonha, porque você tem que fechar, eu e você tem que fechar brechas na sua vida. Está achando que o reino de Deus se alcança facilmente, irmão? Tem que santificar no Senhor e evitar as ofertas do diabo. Aleluia. Tinha um amigo meu que estava viajando comigo um tempo atrás, lá nos Estados Unidos, e estava falando comigo assim: rapaz, o crente tem uma camisa branca, igual essa aqui, branca. Uma gotinha de suco de uva, mas é o de uva, é aquele de cor, né? Vinho. É a cor de vinho, ó. Se ele dá uma gotinha aqui, o planeta todo da Terra já sabe. Olha lá. Aquele crente tem uma gotinha de suco de uva que caiu na camisa dele. O mundo pode fazer o inferno todo que ninguém fala, mas se o crente errar numa vírgula, ele é acusado por todo mundo. E sabe quem é o primeiro que te acusa? A sua família, os seus filhos, a sua mãe, o seu pai, o seu parente. Cadê os crentinhos? Cadê a crente? Tem que vigiar, né, irmão? Aí vai jogar na sua cara assim ainda: tem que vigiar, irmão, você não é crente? Eu estou falando mentira aqui, irmãos? Então, ou você é consagrado ou você não é. Ou você está disposto a ser um discípulo de Jesus, ou passar vergonha, porque esses 7 filhos de religiosos aqui passaram vergonha, apanharam. Tem que dar um couro, um bocado de gente nesse Teoflotone, ó. O dia que um crente sem vergonha tomar uma paulada do diabo, eu vou rir na cara dele. Conserta a tua vida, coloque a casa em ordem para Deus operar, porque Deus não opera de qualquer maneira, de qualquer jeito no altar, não, meu irmão. Deus não opera de qualquer. Ai daquele que faz a obra do Senhor fraudulentamente ou faz a obra do Senhor relaxadamente. Sabe aquele pessoal relaxado? Não, tudo pode. Não, a igreja aqui, ó, olha, é aberta. Olha, faz o que você quiser aqui dentro. Ei, não pode não. A Bíblia Sagrada tem regras para nós. Não é uso e costume que eu estou falando, não. Estou falando de princípios. Eu vou falar. Você quer ouvir? Posso falar? Não reclama depois. Eu conheço pessoas católicas que são mais espirituais. Desculpe que eu vou falar, Jesus, eu estou falando porque o Senhor está mandando. São mais espirituais do que os crentes.
Mesmo adorando imagem, que está errado, não estou concordando com isso, fora da Bíblia, só tem que adorar Jesus. Mesmo adorando a imagem, está dando mais testemunho de vida do que nós, crentes. Conheço moças que não são evangélicas, seus 30 anos, 32, guardando o Senhor para o esposo, virgem. Sério? Aí eu pergunto, que religião você é? Sou católica. Está dando mais testemunho do que os crentes. Escute o que eu vou dizer a você, porque o Espírito Santo está mandando falar nesta noite. Se queremos ter Deus na nossa vida, temos que praticar as suas obras e parar de ser hipócritas. Fingir que Ele não é abominável ao Senhor. É melhor ser o que você é. Senhor, eu errei, falhei, eu estou aqui, me perdoa. É mais bonito do que nós tentarmos enganar o Senhor. Um dia o diabo manifestou com um ódio terrível de mim. Eu falei, meu Deus, eu nunca vi o diabo tanta raiva desse jeito. Algum presente Deus vai me dar esses dias. E o diabo com fúria, com ódio. Eu falei, por que esse capeta está com raiva de mim, Jesus? Aí o Senhor permitiu o diabo falar para mim, porque você é sincero com o homem lá de cima. A sinceridade e honestidade a Deus atrai as bênçãos da unção do Espírito Santo para nós. As palmas para o Senhor. Aí você é invejado, aí te acusam, te caluniam, te difamam, sem provas. Mas o dia que eu não for perseguido, eu não posso mais pregar o evangelho aqui em cima. Quem quer viver piamente em Cristo Jesus, padecerão perseguições. Diga aleluia. Dá as palmas para Ele. Vamos lá. E nus e feridos fugiram daquela casa. Aí o Senhor falou comigo, foram envergonhados. O Espírito Santo falou comigo, foram envergonhados. Os 7 filhos de religião, achou que ia usar a religião e ia expulsar, passou vergonha. Tem que ter vida com Deus para expulsar, irmãos. Diga aleluia. E foi isso notório a todos que habitavam na cidade de Éfeso. Tanto judeus como gregos, caiu temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Olha, meu irmão, disse, nós temos que engrandecer o nome de Jesus e não envergonhar. Eu sei que eu sou homem também, que eu tenho falhas, irmão, mas eu procuro fechar as brechas das falhas na minha vida. Eu sei que eu tenho falhas, todos nós temos. Se eu fosse o anjo, já estava no céu, sim ou não? É lógico que eu quero ser santificado 100% do Senhor, mas eu sei que é impossível. Todos nós pecamos e falhamos por palavras ou pensamentos. Mas o Senhor quer de você que você produza para Ele frutos. Diga glória. Sacode, irmãozinho, pergunta, mas não responde. Aí, tem dado fruto? Diga assim, sim. Pouco ou muito, diga, eu estou produzindo fruto. Diga glória. Porque o dia que você parar de dar fruto, você será cortado e lançado fora pelo Senhor Deus Todo-Poderoso. O Evangelho de João 15, não precisa abrir, fala sobre aquele que dá fruto, que deixa de dar. O que deixa de dar é cortado e lançado fora. Mas o que produz fruto vai ser podado por Deus para dar mais fruto ainda. Diga aleluia. Vamos orar? Quantos querem orar comigo? Ó, se o pensamento estiver na pizza lá, vamos quebrar agora a obra da carne, amém?